Olá, estudante da PUC Paraná, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro online dessa nossa super disciplina de logística pública. Sou o professor tutor Gerson Marinho, você já me conhece, já tenho aqui duas tripulantes aqui na nossa aula, a Adriana e a Maria Eduarda, sejam bem-vindas novamente. Qualquer dúvida, gente, ou abre o áudio, fiquem bem à vontade, ou joga aqui no chat que a gente vai vendo, vai respondendo, né? E vamos lá, quero fazer uma aula um pouquinho mais curta para não cansar vocês, mas claro, uma aula que tenha consistência, uma aula que a gente possa tirar as dúvidas. Primeira parte, vou entrar com conceitual, com informações, e a segunda parte a gente entra com um bate-papo aí, um tira-dúvidas da nossa ATP, principalmente a etapa 1 e 2, né, que nós já estamos aí envolvidos, né, comprometidos aqui com essa atividade prática da solicitação aí da Prefeitura Municipal de Curitiba, né, para a gente poder dimensionar um planejamento logístico aí, tá? Então vamos lá, vou compartilhar um material que a gente preparou aqui, um segundinho. Maravilha, chegou aqui então. Bem, gente, vamos lá então, os conteúdos selecionados das semanas 3 e 4. Sempre é bom a gente trabalhar com conteúdos também. Muitas vezes apenas uma releitura já é o suficiente para abrir a mente da gente, falar, nossa, é verdade, eu tinha passado batido desse assunto. Claro que eu não consigo trazer todos os conteúdos vistos nas unidades, porque não daria tempo, né, dentro de 30, 40 minutos de aula, mas a gente traz alguns pitacos aí de alguns assuntos, né, para ajudar. Claro também que não é uma revisão propriamente dito, mas serve para a gente poder rever alguns pontos importantes, né? Vamos lá, então. Na semana 3, a gente viu lá o que é licitação, a gente viu sobre os princípios da licitação. Bem, quem já está aí em órgão público é um pouco mais fácil entender que toda compra necessita de licitação. Para pessoas, né, para os civis, aí assim falar, ou pessoas que trabalham em iniciativa privada que não seja pública, a compra ela tem um órgão, né, responsável pelas compras, pode ser centralizado, pode ser descentralizado, vai depender muito do tamanho, do porte da empresa e do modelo estratégico que a empresa adota. Porém, no órgão público, todo tipo de compra ele passa sim por princípios de lei de licitação. A nossa lei mudou muito há pouco tempo, agora em janeiro, fomos até dia 31 de dezembro de 2023 com a lei 8.666 do ano de 1993. Olha quanto tempo durou. E a nova lei, a lei 14.133, ela foi criada em 2021, mas ela foi apenas colocada então em prática, assim dizer, né, a partir de janeiro de 2024. Tá joia? Por isso que a gente ainda manteve informações sobre a lei anterior, porque os contratos que foram fechados com a Lei 8.666, até o seu final, até a sua vigência final do contrato, ainda vale os preceitos da lei antiga. Porém, novos contratos já incidem nessa nova lei 14.133 de 2021, que começou agora em janeiro de 2024. Mas licitação é o quê? Primeiramente, entender isso, né? Um procedimento administrativo formal. Vejam, ele é muito importante porque é uma combinação de negócios que a administração pública trata diretamente com terceiros para realizar obras, serviços, compras, alienações, concessões, locações. No nosso país, esse processo licitatório é obrigatório, né? O artigo 37 do inciso 21 da nossa Constituição Federal, e a não observância desse dispositivo e suas regulamentações é qualificada como crime. Por isso que a gente tem, de vez em quando, algumas notícias aí de CPI, disso, daquilo, né? Rachadinhas e tal. Por quê?
Algumas pessoas mal intencionadas tentam burlar a lei, né, de compras, a lei de concessões, permissões, e o que acontece? Aí o governo detecta, às vezes até com um pouco de uma forma um pouco tardia, mas pelo menos detecta, para tentar, então, qualificar, né, o ato se é criminoso ou não. E, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Por isso, do amparo da lei. E eu quero dizer para vocês, gente, Brasil, um dos países com maior nível de leis em todo o mundo. Pena que muitas delas não são muito bem observadas. Mas nós, de logística pública, né, dos cursos aí de gestão pública, de processos gerenciais, de logística, de tantos outros que estarão comigo aqui durante esse módulo, aprenderemos da grandeza, da formalidade desse ato administrativo chamado licitação. Tá? Alguns critérios são considerados por uma comissão julgadora de licitação como proposta de avaliação vantajosa para a administração pública. Ah, professor, não é qualquer pessoa ou não é qualquer ato ou proposta que aceita. Não, assim como numa empresa privada. Você não vai comprar um produto caro porque, mas tem uma marca boa. Ou você não vai comprar um produto X porque é fulano, parente do ciclano que está vendendo. Né? Se isso acontece, a empresa muitas vezes é onerada por um custo que não deveria ter absorvido. Assim acontece também com a seleção da melhor oferta dentro do poder público. Vamos lá, 4 passos importantes. Se possível, sempre a de menor custo. Tá? Então, não é só a questão do valor da aquisição, tá? Quando a gente fala em menor custo, mas também o quê? O treinamento que será necessário para desenvolver, por exemplo, aquela prestação de serviços, né? A manutenção, muitas vezes, então vai englobar todo o processo. Então, o custo aqui não é só do valor propriamente do serviço, legal? Outro tipo de proposta de melhor oferta é a eficácia, ou seja, uma proposta que atenda os requisitos mínimos possíveis de exigibilidade. Tá? Então, um órgão X requisitou tal necessidade, tal produto ou serviço, tem que ter, então, eficácia na sua prestação, na sua entrega. Critérios também de qualidade, esse aqui é um dos critérios que eu mais aprecio, porque se atender aos critérios mínimos possíveis, a prestação pode acontecer e você pode fornecer o material. Agora, se você não está qualificado para aquilo, não adianta querer vender. Né? Eu estou querendo ver se eu consigo vender alguns móveis escolares para o governo e tal. Mas como é a tua qualidade? Você tem essa qualidade, essa durabilidade, essa garantia? Tá? Então é muito importante. E o quarto passo para uma melhor, né, oferta, uma seleção, é também impacto no desenvolvimento sustentável. Tá? Essa proposta vai impulsionar o nosso desenvolvimento do nosso país. E aí, as prioridades, né, para a sustentabilidade dentro desse escopo tão importante que é a garantia de continuidade, né, de um futuro, enfim. Tá certo? Então, só relembrando, processo licitatório é um processo administrativo público que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de obras e serviços, alienação, enfim. Tá joia? Bem, gente, avançando aqui, nós temos, para participar da licitação, alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é participar do edital. Esse ato convocatório é um documento para o processo licitatório. Ele vai trazer as regras que uma comissão ali colocou como premissas, né, para que o pregoeiro, né, o organizador, né, da licitação, ele tenha, então, a diretriz, né, através desse edital. Ok? Outra coisa importante, né, é o próprio edital. Então, ó, aqui nós vimos o primeiro aqui, o edital de licitação, mas dentro desse edital,
Mello ele nos diz o seguinte: dar publicidade à licitação, ou seja, todo mundo tem que saber, eu sou fornecedor de aço inox. Legal. Todas as empresas de aço inox vão ter a oportunidade de participar desse edital. Percebeu? Dar publicidade, dar uma comunicação à licitação. Identificar o objeto licitado, tá? Estabelecer critérios para analisar, avaliar os proponentes, as propostas, tá? Fixar as cláusulas de um futuro contrato. Isso é fundamental, então, dentro desse edital. E alguns princípios aplicados, né? Vamos trabalhar aqui com uns 2 ou 3. Por exemplo, o princípio da impessoalidade. Vejam, todo ato da administração pública, ela precisa atingir o objetivo do interesse público, inadmitindo tratamento privilegiado. Sabe aquela ideia do nepotismo, a ideia do parente, a ideia do vizinho, né? Não, eu já conheço. Não, o tratamento tem que ser igualitário para todos os concorrentes. O princípio da moralidade, todos os atos precisam ser de forma ética, né? Para que a sociedade possa realmente entender que é formal, é realmente bastante ético esse princípio. E mais um princípio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vejam, uma vez estabelecidas as regras do certame, publicada no ato convocatório, a administração pública, ela se restringe a elas durante todo o processo. Então, o que está no instrumento convocatório, ponto final, tá ali. Não vai ser colocado coisas a mais ali depois. Ah, mas eu não sabia. Não, o que está aplicado nesse princípio, então, vai reger este movimento, tá? A definição também da licitação obrigatória para obras, para serviços, para compra, para alienação. É muito importante a gente entender isso. Por exemplo, a obra. Toda a construção, toda a reforma, toda a fabricação, recuperação precisa ser realizada por uma execução direta ou indireta. E tudo passando por licitação obrigatória. Ok? Gente, antes da gente entrar em modalidade, deixa eu perguntar aqui para a galera que já está presente aqui com a gente, né? Maria Eduarda, a Adriana. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Por favor, fala para a gente aí. Ficou alguma dúvida até aqui? Esse ponto da aula dá para a gente avançar. Como que está aí? Alguma dúvida? Tudo certinho, Maria? Que bom, Maria Eduarda. Tranquilo também, Adriana? Ah, fechou. Aí, gente, esse pessoal aqui sabe mais que eu até. Bem, falar um pouquinho da modalidade de licitação, eu fiz questão de colocar aqui a lei antiga, 8.666, que ela trazia para a gente o seguinte: 5 tipos de modalidade, né? Tipos de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão. Com o advento aí da lei 14.133, o que aconteceu? Essas modalidades fundamentais para o processo de compras públicas, tá? E também para a transparência, né? Para a eficiência do processo de contratação pública, ela sofreu 2 alterações. Ela tirou, né, o tipo de tomada de preço e carta convite e acrescentou, então, o pregão e o diálogo competitivo como modalidades de licitação. Então, essa é pequena diferença nas modalidades de uma lei nova para uma lei antiga, ok? Para participar de uma licitação, a gente vai ter que ter alguns pontos. Primeiro, habilitação. O que é essa habilitação? É muito parecido como a Adriana tirando carteira para motorista, Adriana. Você só pode se considerar uma condutora quando você tiver com a carteira de habilitação aprovada, ok? Pelo órgão público, pelo órgão do Detran. Assim acontece com a habilitação de uma licitação. Para fins desse processo licitatório, é exigido dos licitantes, tá, uma documentação. Apresentou? Ótimo, você está habilitado. Ah, eu tenho problema aqui, o meu contador não me forneceu, eu não tenho ainda uma chancela de um órgão aqui, um órgão técnico
quem sabe aí de um órgão regulador, e aí? Você não tem habilitação, então, para participar de um processo licitatório. O que eu preciso? Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Deixa eu me ater aqui a essa terceira, qualificação econômica financeira. O que quer dizer isso, gente? Idoneidade financeira, onde eu tenho o meu nome limpo na praça, eu tenho nos meus balanços, né, eu mostro a transparência da minha empresa, onde meus impostos são recolhidos, está tudo certinho, então eu posso estar habilitado a essa licitação. Legal? Vamos lá, vamos avançar. Também nós temos as comissões de licitações, tá? Seriam, então, licitações específicas ou mesmo permanentes, quando abrange uma realização por um período máximo de 1 ano. Veja, no mínimo 3 membros são necessários para compor esta comissão, podendo ser servidores, podendo ser responsáveis, né, de órgãos da administração, mas é muito bacana essa ideia de comissões especiais de licitações. Ok? Vamos avançar. No caso de concursos, quem já não participou de um concurso, né? A comissão será especial, formada por membros de reputação ilibada, né? E reconhecido conhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos ou não, tá? Em leilão, como que acontece? O procedimento poderá ser conduzido por um leiloeiro oficial, tá? Então é muito importante seguir nessa legislação pertinente para dar visibilidade à licitação, para dar transparência, né? Que você realmente está fazendo algo lícito dentro das leis, ok? Bem, e a aplicabilidade dessa licitação? Essa nova lei, inclusive chamada de Nova Lei de Licitações e Contratos, vamos guardar, né, essa lei 14.133, porque uma das etapas da nossa ATP pede para a gente fazer um amparo legal da escolha que a gente fez da modalidade de licitação e uma justificativa. O amparo legal seria o quê? A lei 14.133 me diz isso no inciso tal, no parágrafo tal, mas então me justifica onde está. Olha aqui, ó, quando um bem é até X valor, ele pode estar. Percebe? Então, essa é a justificativa de uma das etapas que a gente vai trabalhar. Daqui a pouquinho a gente vai ver em mais detalhes. Mas vejam, a aplicabilidade. A lei, então, ela tem vários tipos de contratação. Por exemplo, alienação e concessão de direito real de uso de bens, locação, compra, tá? Concessão e permissão, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Então é muito importante a gente entender a aplicabilidade dessa lei. A lei também traz várias inovações, tá? Com essa nova lei, a exclusão das modalidades de carta, convite e tomada de preço. Lembra que eu falei para você? Caíram 2 modelos, tá, de licitação, porém incluso mais 2 modalidades, que é o diálogo competitivo, tá, e tem mais o diálogo competitivo. Vem cá, deixa eu ver, mas vamos matar isso aqui já, né? Não vamos deixar aqui sem a informação. E o pregão, tá? E aí, que não tinha, nesse caso, na Lei 8.666. Legal? Então, gente, processos preferencialmente por meios digitais. A licitação também, ela traz uma introdução do planejamento, da transparência, publicidade, tá? A partir, então, de janeiro, fiz questão de deixar essa informação bem para você. A partir de janeiro de 2024, os processos de compras públicas no Brasil deverão ser realizados, né, sob o regramento da nova Lei 14.133 de 2021. Legal? Gente, e os desafios? Fica uma das etapas também diz assim, no caso, essa etapa que eu vou pedir para vocês para definirem que tipo de modalidade ou se é dispensa de licitação.
Então, vai ter alguns itens que você pode colocar à dispensa, mas você tem que saber se realmente é dispensável, né? Então, veja, o advento, então, dessa nova lei traz um marco para as compras públicas. Por quê? Apesar de revogada, perdão, a Lei 8.661, 866, perdão, eu errei o ano aqui, é 93, tá? Protagonizou as compras públicas por tempo suficiente para deixar o seu legado. Tá? Então, aqui compreende 93, tá bom? No artigo 75, por exemplo, da nova Lei de Licitações, fica estabelecido circunstâncias em que o procedimento licitatório não é obrigatório e a dispensa de licitação deve ser aplicada. Percebeu? Então, vão ter aqui valores, formas de contratação, né? A questão da própria redação, como vai ser feita nos contratos. Agora, olha que importante, gente. Vale ressaltar que os valores presentes na lei são atualizados todo 1º de janeiro. Então, lá em janeiro de 2025 já tem uma primeira atualização aí para que as dispensas também sejam ajustadas à realidade daquele ano por meio, então, do nosso decreto. Legal? Quer mais informações? Muito fácil. Portaldecompraspublicas.com.br. Tem um artigo completaço lá. Vale a pena, tá? Você dar uma observada. Deixa eu só um segundinho. Deixa eu colocar aqui no chat para você. Eu não consigo copiar nessa forma que eu estou compartilhando. Aí eu estou abrindo aqui o meu slide por fora, copiando e jogando aqui no chat para vocês, tá bom? Tá aí. Quem quiser dar uma espiadinha depois, vale muito a pena esse portal de compras públicas. De nada, Adriana, vale muito a pena. Não deixem de verificar, tá bom? Bem, gente, e a inexigibilidade na licitação, só trago esse conceito, porque se fala muito disso, né? O que significa numa licitação a inexigibilidade? É algo que acontece quando há impossibilidade de competição. Tá? Ela pode acontecer tanto pela exclusividade do objeto sendo licitado, quando existe apenas um fornecedor, como também pela falta de empresas concorrentes. Eu tenho uma pequena empresa onde eu faço treinamentos, palestras, e eu fui chamado por um órgão público em determinada região e eles me pediram um serviço, onde esse serviço eles não conseguiram achar em lugar nenhum aquele tipo de treinamento. Eram para pessoas que já estavam aposentadas e que eles queriam levar uma informação em forma de treinamento contínuo para ajudar, inclusive, na questão emocional. E, claro, fizemos um projeto e tal, um pouquinho antes da Covid. E depois veio a Covid, não deu para a gente aprovar o projeto junto ao órgão, daí virou tudo home office, todo mundo distante, né? Acabou que eles pediram para deixar em stand-by, mas não cancelaram. Eles querem rever um dia esse projeto. E seria um exemplo, né, que não há uma concorrência, não acharam concorrentes. Agora, é claro, lembra lá da forma que você vai poder conquistar, então, a participação na licitação. Né? Com relação ao preço, melhor condição, então, para o órgão, né? Não é, então, já que não tem concorrência, eu vou cobrar R$1,5 milhão de reais. Não, não é bem assim também, tá bom? Fica aqui essa dica para você sobre inexigibilidade, tá? Gente, tranquilo? Pessoal que está aqui na sala com a gente, foi tranquilo essa semana 3? Conseguimos pegar uns pitacos aí importantes? Foi bacana essa revisão da 3 aí, bem conceitual, né? Tranquilo? Que bom, Adriana. Foi show poder trazer apenas alguns pedacinhos, né? Como eu disse para vocês, é um conteúdo fantástico. Se pudesse, a gente daria aula a semana toda sobre ele, né? Vamos para a semana 4, então, gente, para a gente poder ir avançando para o finalzinho.
Falar um pouquinho do pregão, né? O pregão é a mais nova modalidade de licitação, né? Pela Lei 10.520, tá? E muito utilizada, sim, pela administração pública. O pregão, então, ele promove rapidez, economicidade nos processos licitatórios e conta sempre com duas formas de se realizar, seja ele no presencial, seja ele o pregão eletrônico. Qual a diferença, professor? Vamos lá. O pregão presencial, ele tem uma sessão pública nas instalações do órgão público. Então, veja, ali comparecem licitantes, representantes, eu já participei disso, tá, gente? Devidamente credenciados, e aí se oferece lances verbais. Agora, o eletrônico ocorre numa sessão pública, porém, pela internet, online. E aí os licitantes credenciados oferecem seus lances, podendo cobrir seus próprios preços durante o decorrer da sessão. Legal? Essa fase do julgamento do pregão também tem duas fases. Na primeira, os concorrentes apresentam propostas de preço, né, por escrito, e uma segunda fase ocorrem esses lances verbais ou mesmo eletrônicos, a depender do modelo de pregão, tá? Durante o tempo determinado pelo pregoeiro, tá? Bem, gente, a modalidade de licitação por pregão tem algumas divergências em relação aos demais modelos tradicionais. Vamos só dar uma olhada em 2 ou 3 modelos? Por exemplo, a concorrência, né? É publicado o edital, há uma habilitação, há um julgamento. No pregão, essa mesma publicação do edital vem primariamente um julgamento, para depois a habilitação. Percebeu? A homologação no pregão é o último passo que é feito, então, para a modalidade, né, pregão. Legal? Vamos avançar? Essa diferença, então, ela é, dentro do processo licitatório, precisa ser conduzida por um pregoeiro, que é um servidor público destinado e treinado para exercer essa função, ao passo que nas demais modalidades o processo é conduzido por uma comissão de licitação. Tá joia? Bem, gente, o objeto de pregão podem ser objetos de serviços comuns, né? Podem ser realizados com base nos preços ofertados, podem ser comparáveis entre si, e olha que interessante, não necessitem de avaliação minuciosa e sejam facilmente encontrados no mercado. Vamos ver alguns exemplos? Caneta, lápis, borracha, papéis, aparelhos de ar refrigerado, perdão, já execução de serviços, confecção de chaves, manutenção de veículos, colocação de pisos, pinturas, enfim, tá? Então é muito bacana essas informações aqui, porque nos dá um gatilho para a gente entender os objetivos, né, do pregão. E esse saiba mais, eu fiz questão de colar aqui para a gente rever, que são considerados bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos em edital, por meio de especificações praticadas no mercado. Bens e serviços comuns são ofertados, em princípio, por muitos fornecedores e comparáveis entre si com facilidade. E é verdade, né? Por exemplo, esses que a gente leu de materiais de escritório, né? Como tem fornecedor para materiais de escritório. Ok? Bem, gente, conclui-se, então, que se possui uma qualidade mínima, tá? Tem que ter uma qualidade mínima para poder participar de processos licitatórios, mas também há uma exigência de uma padronização, tá? Fica bem atento, tá? Porque os decretos que regulamentam o pregão não habilitam para licitações destinadas a obras, alienações e locações. Legal? Gente, e agora a gente entra aí nessa nossa atividade prática. Vale 40% da nota, então é muita nota. E essas mãozinhas levantadas aí, né, com interrogação, é a ideia de que alguns que tiveram dúvidas na primeira e na segunda parte, né, segunda etapas, poderemos hoje tirar algumas dúvidas de quem está presente e quem está assistindo também. E depois, claro, eu posso ajudar lá via Fale com a gente. Legal? Vamos rever o que a nossa ATP está pedindo? Antes, porém,
não esquece que esse quadro resumo da ATP ele é fundamental. Na semana 2, vamos começar primeiro na semana 1. Semana 1 a gente dispara a ATP completa. Eu gosto sempre de dizer ela está na íntegra, que é para você como que eu posso dizer, para você se aproximar da tua atividade prática, tá? Então é muito importante que você dê uma lida geral, o que a atividade pede, qual o objetivo, né? Aí sim, na semana 2 começam as etapas, tá? Etapa 1, identificação e os cálculos, muito tranquilos, eu já vou mostrar para vocês aqui. Na semana 3, a etapa 2, com a indicação dos recursos, conforme a modalidade, né? Bens de consumo ou bens permanentes, lembra? Na semana 4, que nós estamos agora, vem questões sobre as etapas 1 e 2. O que é esse checkpoint, gente? É muito importante você preencher para a gente poder analisar, porque aqui chega para a gente em forma de gráficos as respostas, para a gente analisar como está o andamento. Para vocês terem uma base, muitas vezes a gente detecta que tem gente que nem começou e já está na semana 4. Nós não podemos atrasar. A grande sacada de uma atividade prática é seguir sistematicamente. Etapa 1 na semana certa, etapa 2 na semana certa, aí tem esse respiro na semana 4 para um checkpoint, né? Na semana 5, que é a semana que vem, já tem a etapa 3, onde a gente vai fazer uma identificação geográfica através de mapas, de legendas, né? Na semana 6, 7 e 8, vejam, 3 semanas, nós vamos dar um impacto na gestão da operação logística. Ou seja, nós vamos fazer rotas, nós vamos fazer uma análise de entrega, vai ser muito legal isso daí. Tá? E finalizamos aí na semana 8, então, com a entrega. Tá joia? É individual a nossa atividade, mas muito tranquilo. Legal? Vamos ver a situação problema? Tá? A situação problema diz o seguinte: nos últimos 3 meses, a Prefeitura de Curitiba tem recebido diversas demandas de compras de alguns setores de prestação de serviços públicos, como também para a operacionalidade da própria Prefeitura. Os recursos materiais demandados se dividem em bens de consumo e bens permanentes, conforme a tabela a seguir, incluindo o solicitante, o fornecedor, a quantidade solicitada e os respectivos valores unitários e totais. Essa tabela 1 ela tem um tema: solicitação de recursos da Prefeitura de Curitiba, no Paraná. Legal? Eu colei aqui para a gente só poder mostrar para você como que está essa tabela. Minha dica: leva essa tabela para um Excel. Professor, mas vai dar um trabalho de digitar. Gente, vai dar um trabalho só a primeira vez, porque depois você consegue ir colando a tabela na tabela 2, na tabela 3, né, que a etapa vai estar te pedindo. Então, veja, quando você estiver lá com a tabela no Excel, você vai poder incluir tabelas, né, nas novas células ali no rodapé. Você vai poder incluir colunas para poder colocar as informações que pede, tá certo? Porque nem tudo você vai ter que abrir novas tabelas, e sim incluir colunas, tá joia? Então vejam só, nós temos 12 itens: apagador de caneta hidrográfica. Quem solicitou foi lá a Escola Municipal Anísio Teixeira, tá? É uma empresa aqui de Curitiba, o fornecedor desse material. O metro cúbico da unidade ou da caixa tem 0,0012. Metro cúbico é o quê? É uma metragem entre altura, largura e comprimento para se ter um espaço físico, principalmente para o transporte. A gente trabalha muito com o transporte com metragem cúbica, tá? Quantidade da unidade, são 40 unidades, tá? Que a gente está aqui na tabela. O valor de R$20, multiplicando 20 por 40, vai dar lá seus R$800. Detalhe, cada item tem todas as informações que você precisa. Como eu falei, são 12 itens. O cesto de lixo para escritório, máscara hospitalar, né? Respirador, veículo de carga urbana com caçamba para 750 quilos, tá?
E, enfim, fechamos ali dentro, né, da tabela o item 12, um botijão de gás de 13 quilos carregado. Tá joia? Bem, esse é o enunciado que a gente trouxe ali da prefeitura, das necessidades tanto da prefeitura como dos órgãos que trabalham com a prefeitura, né? E a tabela. A etapa 1, olha que simplicidade de trabalho, mas muito relevante, porque é da simplicidade que a gente consegue aprender para grandes coisas. A partir das informações contidas na tabela de solicitação dos recursos, né, nessa tabela 1, apresentadas na descrição, você deverá compor uma nova tabela, e aí você vai fazer uma nova tabela. Tabela 2, separando os materiais solicitados de bens de consumo e bens permanentes. Veja, aqui você vai poder abrir uma coluna e escrever se ele é um bem de consumo ou um bem permanente. Mas também você vai abrir mais uma coluna para colocar ali, ó, o valor aproximado do volume metro cúbico de cada pedido de material e colocá-lo em outra coluna nas respectivas linhas. Deixa eu dar uma dica aqui de ouro para você. Vamos imaginar aqui, ó, deixa eu chamar aqui o item, vou colocar aqui o item 5. Como que eu vou medir, professor, então, o metro cúbico? Olha lá, deixa eu pegar minha calculadora aqui, que não é fácil fazer de cabeça, né? 0,064, ó, multiplica pela quantidade. Qual é a quantidade? Seria 200, tá? 0,064 vezes 200. Quanto deu? Deu 12,8 metros cúbicos. Isso você vai fazer para cada cálculo, para cada unidade ou caixa, multiplicando sempre pela quantidade total. Beleza? Fica a dica aí, só entre nós aqui, tá? Beleza? E aí, gente, você vai ter esses dados, então, nessa respectiva tabela 2, tá? Salva isso, deixa prontinho, porque lá na etapa 4, você vai ter que selecionar o tipo de veículo que vai entregar os itens, onde a gente vai fazer uma consolidação de carga, dependendo da metragem cúbica, e alguns não vão caber com outros, né? Vão ter que ter uma van para entregar, outros vão depender de um pequeno caminhão, enfim. Tranquilo? Essa é a etapa 1, muito simples. Na etapa 2, eu abro então, né, já fiz a divisão dos recursos entre bens de consumo e bens permanentes, tá? Lá na etapa 2. Agora você cria na tabela 2, perdão, você cria agora para a etapa 2 uma nova tabela, tabela 3. Você vai indicar quais recursos são passíveis de licitação ou dispensados. Legal? Professor, vem cá. Se eu quisesse abrir uma única tabela para ir só inserindo colunas, pode? Pode. Desde que fique clara a informação. Uma das coisas na hora da correção é a clareza da informação. Se vier uma tabela aqui muito poluída, que a gente não consiga entender nada, onde estão os dados de cada etapa, a nota ela fica comprometida, porque nós temos a gente chama de rubrica, né? Nós temos um critério de avaliação que é a clareza da informação, foi colocado no local correto a informação, e se a gente não acha, está tudo bagunçado, tudo tumultuado numa única só planilha ou numa única só tabela, pode comprometer os teus dados, tá bom? Então presta bastante atenção. Legal? Então vamos lá? Vamos avançar? Veja, ao criar essa tabela nova, chamada de 3, você vai indicar se esses recursos são passíveis de licitação ou dispensados. Agora, você vai ter que colocar ali, quando for aplicável, que modalidade da licitação foi escolhida. Tá? Só cuida aqui ó, que esses exemplos estavam com a Lei 8.666, que a gente tirou aqui a carta convite, lembra? Beleza? E a tomada de preços. Agora tem outros dois, né?
que a gente já lembra juntos aqui, tá? Entraram mais outros dois aqui no lugar, beleza? Dentro dessa coluna da tabela 3, tá? Você vai inserir também, ó, mais uma coluna na tabela 3, além de você me dizer qual modalidade você escolheu, você vai justificar, você vai colocar um amparo legal, uma lei, um decreto, tá? Que parágrafo está, que artigo está da lei, que motivou a sua escolha para modalidade da licitação ou sua inexigibilidade, tá? Que não vai precisar de licitação, tá dispensado. Legal? Bem tranquilo, né? Quero perguntar aqui para a galera que está aqui com a gente. Ficou tranquilo essa informação? Ficou clara a etapa 1 e 2 aí, gente? Me falem, por favor. Daí a gente só vai avançar aqui. Ficou tranquilo, gente? Adriana, ficou mais claro. Ai, que bom, Adriana. Fico feliz, viu? Ah, eu acredito que a Maria Eduarda caiu, né, a conexão dela, tá? Mas não tem problema, depois ela assiste a gravação. Legal? É verdade. Gente, e só para fechar nossa aula rapidamente, aí vem a etapa 3, né, que você vai criar, né, baseado nas colunas da tabela 1, identificando um mapa de Curitiba e também um mapa do Brasil. No mapa de Curitiba, a localização de cada um dos solicitantes dos recursos. No mapa do Brasil, a localização geográfica dos fornecedores de materiais fora de Curitiba. Percebeu? Aí você vai criar uma legenda para cada mapa desse, seja do solicitante, seja do fornecedor. Nessa legenda, o nome do solicitante, o nome do fornecedor, o endereço completo, a distância em quilômetros. E lá dentro do mapa você vai colocar uma marquinha para que a legenda combine, então, com essa marca. Tá certo? Ah, eu posso colocar em forma de números, professor? Pode, como você quiser. Deixa vocês um pouco mais tranquilos, porque essa etapa 3 é mais para frente e eu também vou estar fazendo tome nota, vou estar dando exemplos aí para vocês, tá bom? E a última etapa vai ser aquela etapa onde você vai fazer o cálculo, né, do modelo, né, dentro do recurso solicitado, que tipo de volume cúbico, então, que você vai estar utilizando, que tipo de veículo vai ser utilizado para as operações de transporte. Vai também, né, ter aí essa preocupação de saber exatamente que tipo de veículo, tá? Vai criar também uma nova tabela contendo roteiros, tudo isso aí a gente vai explicar com mais riquezas de detalhes, fique tranquilo, e um cronograma de entrega. Tá? Porque o cronograma é importante, professor. Todo planejamento logístico tem que ter cronograma. Ah, eu comprei na Casas Bahia lá um guarda-roupa. Tá, quando que chega? Não sabemos. Aguarde. Não, peraí, não é bem assim, não é verdade? Então tenho que ter essa previsão, né, que o meu cronograma de entrega vai me possibilitar. Legal? Gente, e para entregar, né? Vamos também dar mais detalhes. Você vai entregar um texto introdutório. Professor, posso fazer esse texto no próprio Excel? Pode, não tem problema. Mas tem que ter um texto introdutório contextualizando a situação problema. Faz parte da nota também. Bom, vão ter 5 tabelas, a tabela 1 a 5, o mapa de Curitiba com legenda, mapa do Brasil com as informações e legenda, cronograma da entrega dos recursos e um texto conclusivo com a importância justificativa da tomada de decisão. Gosto também, gente, de dizer que ninguém faz um trabalho acadêmico da cabeça. Nós precisamos de referências bibliográficas. A gente chama hoje só de referências. Sabe, tudo que você utilizou nos sites, nos blogs, nos livros digitais, né, na biblioteca digital, tudo onde você entrou e coletou informação, já vai anotando, já vai salvando ali a referência para você depois colocar nesse item que também vai ser avaliado. Legal? Gente, quero
A entrega vai ser somente uma vez, só lá na semana 8. Fica tranquilo, vai salvando tudo que você está fazendo, tá? Quero muito também torcer desde já por essa TP. E para a gente fechar, prometo, já estamos fechando, a atividade de estudo 1 começou agora, essa semana 4, e é a única atividade que tem prazo prorrogado, né? Nós vamos ter até o final, até o encerramento da semana 6. Mas deixa eu te dar uma dica. Não deixa para depois. O quanto antes você fizer é o ideal, tá? Podendo fazer essa semana para não acumular. Mas, se por algum motivo não conseguir, fica tranquilo. Até o encerramento da semana 6, o link de entrega vai estar disponível para você realizar. Só voltar daí na semana 4, né? Só ir lá nas atividades somativas, entrar no link da atividade de estudo 1 e realizar. Legal? Bem, quero agradecer a presença, né, da Adriana, a presença da Maria Eduarda, tá? E Yasmin, oh, que bom, Yasmin, você com a gente, tá? E dizer para você também que está assistindo agora essa gravação, que no próximo encontro eu conto com toda a nossa turma, para a gente poder ter o último encontro diferenciado, um encontro com network, com, né, um bate-papo aí sobre a matéria, sobre a ATP também. Gosto desse pensamento do Platão que ele diz, tente mover o mundo. Agora, o primeiro passo será mover a si mesmo. Não, não fiquem parados. Não fiquem parados. Tenham a vida de vocês em movimento. E que esse movimento seja tão proativo, tão importante para a carreira de vocês, que essa formação os capacite para serem pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores, porque quando a gente tem o conhecimento, tá, isso ninguém mais rouba da gente, tá? Façam o melhor pela jornada de vocês acadêmica e façam a diferença desde já no mercado, aí no mercado tão competitivo que nós vivemos nesse mercado de trabalho, tá? Obrigado, Adriana, pelas palavras aí de carinho. Sim, então, nos encontramos, que bom, então nos encontramos na outra matéria também, tá? Yasmin, obrigado pela presença, tudo de bom, uma boa noite para vocês, um bom curso, uma boa ATP, e eu vou estar sempre à disposição lá no Fale com a gente, tá joia? Isso, Yasmin, já está gravada, só conferir lá, tá bom? Valeu, boa noite.